Deixai vir a mim as criancinhas. Assim disse o Mestre Jesus. Evelyn era uma jovem que tivera tudo na infância para ser feliz, considerando-se apenas os valores convencionais de uma sociedade com forte tendência para o materialismo. Em verdade, nossa pátria, destinada a se tornar um foco de luz pela irradiação das verdades evangélicas, vive em momentos contraditórios. De um lado, um movimento espiritualista forte e autêntico a evidenciar a fé do nosso povo. Por outra vez, uma minoria altiva, egocêntrica, ainda presa às leis das vantagens materiais, posando para a sociedade como um verniz de religiosidade tão superficial que não atinge o âmago da alma, onde produziria frutos de iluminação e sabedoria. Dentro desta consideração, Evelyn, do ponto de vista estritamente material, era invejada pelos amigos que havia em trajes da moda, perfumes caríssimos e ensaiando os primeiros movimentos no volante do carro importado de propriedade de seus pais. No entanto, onde estava a alegria interior? Por que sentia aquele vazio no íntimo e, mesmo inconscientemente, ansiava por algo que a satisfizesse por completo e a tornasse feliz? Filha única, de pais abastados, envolvidos na teia dos grandes negócios que promovem o enriquecimento rápido, embora nem sempre lícito. Fora relegada ao trato com serviçais, carregando, talvez por isso, dentro de si, uma dose muito grande de carência afetiva que a transformava o psiquismo juvenil. O niilismo existencial quase tomava conta de seu ser quando apareceu em uma noite o companheiro Arthur e a convidou para ouvir coisas novas junto a um grupo de jovens da comunidade espírita. Evelyn, em princípio, estranhou o convite do amigo, pois não o considerava careta ao ponto de frequentar lugares tão enfadonhos onde ouviriam falar de Deus através de uma pregação dogmática recheada com ameaças de fogo infernal. Externou sua opinião a Arthur e este teve a oportunidade de esclarecer. Está enganada, querida. A doutrina espírita repele todo e qualquer dogma. Ela é de cunho científico, filosófico e moral. Nesse local, que já frequento há algum tempo, podemos desabafar nossas mágoas, dirimir as dúvidas que temos sobre o destino do ser, o motivo da existência humana e a finalidade da vida sobre a Terra. Ali não há assunto de tabu que não possa falar ou discutir. Você está certo que podemos abordar temas delicados como sexo, aborto, homossexualismo, sem correr o risco de uma lavagem cerebral? Acompanhe-me, Evelyn, e você conhecerá uma nova realidade, insistiu Arthur com esta dose de carinho. Terá a oportunidade preciosa de libertar as suas ansiedades e frustrações num ambiente descontraído, onde os expositores não assumem a posição de mestres sabichões, mas se julgam nossos companheiros de aprendizado e não nos atiram culpas no rosto como fazem certos adultos. Curiosa, um tanto descrente, desconfiada, Evelyn marcou um encontro e apareceu para a reunião, nota 10, que o amigo prometera. Em uma casa espírita modesta, como a grande maioria, mas muito acolhedora na simplicidade do trato fraterno. A mocidade espírita reunia-se semanalmente para uma tarde de confraternização e estudos.
Havia um tema central proposto pela turma na semana anterior: o aborto. A recém-chegada observava tudo e todos. Do ambiente singelo, passou a analisar os frequentadores, todos de pouca idade, com trajes muito a gosto da juventude, camiseta, calça jeans e tênis, na maioria. Não lhe pareceu que fossem ricos. No máximo, pertenciam a uma classe média B ou C. Percebeu a existência de pobres entre eles. De seu nível social elevado, somente o amigo que a chegou com ela. Estranho, Arthur, que aqui não se encontre ninguém de nosso meio social, sussurrou Evelyn. Como você tomou conhecimento desse lugar, se é tão rico quanto eu? Com certeza, não foi por acaso que nossa empregada deixou sobre a mesa um livro que me chamou a atenção. Intitula-se O Livro dos Espíritos. Como gosto de ler, folheei e encontrei algumas respostas fenomenais para minhas dúvidas e questionamentos íntimos. Compreendendo o meu interesse, Celina, a arrumadeira, deu-me o livro de presente, e daí nasceu meu envolvimento com essa doutrina tão interessante. Evelyn ficou satisfeita com as explicações do amigo. As cadeiras dispostas em grande círculo, pois a turma era relativamente numerosa, facilitava a troca de impressões e dava um ar informal ao evento, o que muito agradou a recém-chegada. O dirigente dos trabalhos, em tom sereno e amigável, cumprimentou a todos, convidando um momento de introspecção à procura de Cristo cósmico no íntimo de cada um, iniciando uma amorosa prece. Querido Jesus, que se dignou a encarnar entre nós há 2 milênios, para mostrar-nos um caminho mais seguro e luminoso, envolva nossas almas com luzes, aqueça nossos corações com seu amor e nos propicie momento de paz e de madura reflexão. Permita, Mestre amado e irmão, que nós possamos retirar os véus do preconceito que nos encobre a visão e dificultam um raciocínio lógico para melhor entender a sua doutrina, que só transmite paz e segurança ao viajor deste mundo. Abençoe-nos e proteja a nossa família, permanecendo conosco até o término da reunião. Que assim seja. Evelyn sentiu-se emocionada com a fala espontânea do dirigente e ficou intrigada com esse tipo de prece. Aliás, no pouco tempo que se dedicara à religião, só conhecera fórmulas decoradas e repetitivas. Agora observava alguém que buscava as palavras próprias, a alma, e não trazia nem um livro de oração nas mãos. Ainda mais curiosa, preparou-se para a abordagem do tema. O expositor apresentou-se como um médico recém-formado e espírita convicto. Não faria uma preleção formal e longa que traria tédio aos espíritos jovens. Pretendia conduzir a discussão de uma forma democrática, permitindo que todos expusessem suas dúvidas e convicções com seus conhecimentos alicerçados na medicina, aprofundados na doutrina espírita, que nada mais é que uma doutrina cristã, atuaria como coordenador do debate. Assim esclarecido, Olavo, garoto que beirava em torno de 16 anos, perguntou sem maiores delongas: a vida tem início no ato de fecundação do óvulo pelo sêmen ou só acontece no instante do nascimento? Ricardo, outro participante, tomando queixa, emitiu de pronto sua opinião. Tenho ouvido falar que o feto ainda não é um ser vivo e, portanto,
pode ser retirado do útero materno em que se cometa ato criminoso. Quero acrescentar, disse Lúcia, erguendo o braço direito, que a mulher é dona de seu próprio corpo e poderia decidir pelo aborto ou pela continuidade da gestação. Esse é o ponto de vista de meus pais, que são bastante liberais em matéria de sexo. Olhando ao redor, o experiente expositor, Dr. Gustavo, percebeu que aqueles jovens não receberam no lar uma orientação segura e tranquila sobre sexo e suas consequências. Compreendeu a extensão da responsabilidade que lhe recaía sobre os ombros, pois aqueles olhares interrogativos ele captava a ânsia de acertar. Para tanto, era mister entender o mecanismo e a finalidade da vida humana. Como médico, posso falar sobre a beleza do processo de fecundação do óvulo pelo elemento masculino com maior aptidão. Constato, porém, que em nosso meio científico medram ideias materialistas e a maior parte dos profissionais de medicina não se deu conta da existência do espírito pré-existente à matéria e o real modelador da forma física. Em O Livro dos Espíritos, questão 344, é-nos explicado que a entidade reencarnante já estagiou por centenas de vezes na forma física, é ligada ao óvulo fecundado por tênues fios fluídicos, embora não permaneça dentro do útero materno, é ela que conduz o processo de formação do seu novo corpo de carne. Esclarece-nos veneráveis entidades espirituais que o espírito, modelo e organizador da forma física, seguindo um código genético pré-existente, transmite ao corpo em formação suas características de natureza positiva ou negativa, na dependência das qualidades morais já adquiridas. Fica claro que o homem é herdeiro de si mesmo no que tange à sua essência. Caracteres importantes, sem dúvida, ele assimila dos genes paternos e maternos, em observância à lei da hereditariedade, que ele definirá a forma física futura. Nossa razão aceita como lógica essa realidade. Desde o primeiro momento da concepção, uma entidade espiritual, através do perispírito, está ligada à matéria, conduzindo a sua evolução até o momento fascinante do nascimento, quando se liga completa e definitivamente ao novo ser, até o momento da desencarnação. Não lhes parece que alterar esse processo é realmente interromper o curso de uma vida? Perguntou ao grupo que o ouvia atento. Como a resposta ainda possibilitava algumas considerações, Dr. Gustavo continuou. Quanto ao direito que a mulher tem sobre seu próprio corpo, não há o que discutir. Colocaremos a questão sobre outro enfoque. Terá ela o direito de interromper uma vida de uma obra que não é sua, mas criação de Deus? Eliminar a expectativa de evolução de um espírito ansioso por nova oportunidade no plano físico? Não teria essa mulher outros meios para evitar uma gravidez que julga prematura ou indesejável naquele momento? O problema do livre-arbítrio é muito sério e enseja uma profunda reflexão. Assunto para o próximo encontro do grupo. Por agora, podemos lembrar que somos livres para agir, desde que dentro das leis naturais que são divinas e imutáveis.
A liberdade sexual deve ser vista dentro desse prisma. Respeito ao próprio corpo, à própria dignidade, sem ferir o direito à vida. Concordo com tua tese, doutor. Porém, o que fazer quando se descobre que o feto está doente, expectativa de um curto período de vida? Perguntou Lucila, que acompanhava atentamente a explanação. Fala-se que o aborto eugênico e as leis do país já aprovam essas condições. O desconhecimento da existência do espírito propicia a aprovação de atitudes que acarretam graves consequências para o reencarnante. Nenhuma sequela é gratuita. O Pai sábio e generoso não criaria filhos deficientes. Toda doença ou limitação que afeta o ser humano é consequência de seus atos desavisados do presente ou do passado. Admitindo as vidas sucessivas, podemos entender que lesões muito sérias causadas ao perispírito podem levar a deformações ou malformações de órgãos ou membros no período da gestação de um novo corpo. Essa experiência, conquanto dolorosa, é necessária para a correção das distonias íntimas do corpo espiritual. Após a encarnação de poucos anos, meses ou horas, a situação do reencarnante melhora, possibilitando uma nova experiência, quando então poderá ter um corpo razoavelmente perfeito. Acho que vale o sacrifício desses pais que recebem como filho um ser doentio com poucas probabilidades de sobrevida. Concordou Lucila. O problema realmente está em não se conhecer essa doutrina, enquanto esclarece quanto ao motivo da dor e do sofrimento. Também nos conforta, acenando as possibilidades de consertar um erro ou engano cometido no passado. Doutor Gustavo, observou Olavo, ainda me resta um conflito mental. Gostaria que o senhor me respondesse por que os pais têm que receber como filhos esses espíritos com problemas. Eles são obrigados a isso? Olavo, para esclarecer o melhor, evoco a questão 258 do Livro dos Espíritos, que nos esclarece que, antes de reencarnar, já conhecemos e aceitamos o gênero de provas que teremos que suportar. Nosso livre-arbítrio não é violentado por Deus. Consideremos ainda que teremos como membros de nossa família companheiros de outras jornadas terrenas a quem devemos a dádiva do amor ou ressarcimento de antigo débito. Portanto, se fizermos um planejamento prévio para essa encarnação, resta-nos cumprimento fiel de nossa proposta. Só assim evoluiremos e sairemos do ciclo doloroso das expiações e provas. Continuou o jovem médico. A proposta da medicina, com todo o seu fenomenal avanço, vai criando possibilidades de tratar as mais estranhas enfermidades. Com poucas exceções, o ser com deficiência pode ser muito útil a si mesmo e à sociedade que souber acolhê-lo com sabedoria, propiciando-lhe a oportunidade de pleno desenvolvimento de suas potencialidades. Foi assim que a ciência evoluiu na busca da compreensão
e cura das mazelas humanas. No momento em que se efetuam os mais diversos e complexos transplantes, em que se identifica a cadeia genética de muitos órgãos, não há por que privar a vida do nasciturno com defeitos físicos. Assim que movimentar todos os recursos da ciência e tecnologia para auxiliar esses nossos irmãos, promovendo-lhes uma vida útil e proveitosa, quanto for possível, dentro de suas limitações. Que lhes parece? Gostaria que mais jovens expusessem suas dúvidas ou questionamentos, concluiu o médico, percorrendo o ambiente com seu olhar penetrante que revelava a luminosidade dos olhos verdes. Evelyn realmente estava surpresa. Tudo parecia tão lógico e coerente que não sentiu necessidade de complementação. Os colegas também não se manifestaram. Evidentemente, o assunto não está esgotado, completou o dirigente do trabalho. Oportunamente, poderemos retomá-lo. Por ora, façamos um intervalo para saborear um lanche refrigerante. Enquanto descansamos, podemos manter um contato pessoal com todos os companheiros presentes. Já percebi que temos gente nova no pedaço. Evelyn sorriu, pois compreendeu que o dirigente se referia à sua pessoa e completou intimamente: voltarei muitas vezes. Arthur, tomando-a pela mão, apresentou-a a vários companheiros, e o espírito de camaradagem do grupo mais ainda a cativou. Ela sentiu-se irmanada com novos amigos, como se há muito tempo se conhecessem. As coisas da reencarnação, diria ela, se tivesse maior conhecimento da doutrina. A segunda parte da reunião, como se de praxe, era mais leve e descontraída. Escolheram um tema para ser discutido e, em outro encontro, ao som do violão, tocado harmonicamente por Ricardo, cantaram uma sequência de músicas alegres de muito bom gosto. Para o encerramento, Arthur foi convidado a fazer uma prece. Emocionado, ele se expressou assim: agradeço, Jesus amigo, em nome de todos os companheiros presentes, a oportunidade de aprender. Ajude-nos daqui para frente a colocar em prática este aprendizado tão importante de uma vida equilibrada e feliz. Abençoe a nossa família, a casa espírita que nos acolhe e despeça-nos na sua paz. Seguindo morosamente o caminho de volta para casa, Evelyn considerava as novas experiências abertas pelo conhecimento obtido. Não mais se deixaria abater pelas frustrações que a vida lhe acarretava no passado ou ainda promoveria no futuro. O entendimento da reencarnação do espírito, bem como sua inserção num plano maior que visa o aprimoramento de sua essência imortal, dava-lhe no momento uma visão realista que a tornava forte e decidida. Se optara por essa existência ao lado de tais e tais pessoas, não fora por mero acaso. A vida de cada um tem uma finalidade específica. É preciso que nos detenhamos a descobri-la, refletia enquanto se dirigia para o lar. A partir de então, teria outros olhos para vê-lo. Não seria só uma bela casa rica, ornamentada por lindos jardins que mais parecia um tapete verde coberto de preciosas flores e emoldurado com altas palmeiras. Seria também um refúgio das almas imortais, unida por laços consanguíneos e espirituais, com o objetivo de burilarem o caráter,
sublimarem o ideal e caminharem unidas pela fraternidade e pelo amor. Conflitos de personalidade e de interesses sempre há de vir. Porém, não poderia ameaçar os planos tão bem elaborados na erraticidade, período em que os espíritos se preparam para a reencarnação e avaliam as necessidades de correção de sua rota ou de complementação de aprendizado no cenário terreno. Evelyn lutaria agora com nova arma, a do conhecimento. Se antes se debatera na incerteza e nas interrogações íntimas, no presente já havia obtido respostas suficientes para encarar a vida de outra maneira. A palavra que no momento descrevia seu estado de espírito era esperança. Você, leitor amigo, sabe o que é uma mocidade espírita? Para aqueles que não sabem, segue uma pequena exposição elaborada por alguns espíritos que gostam de participar destas reuniões. A Mocidade Espírita é uma associação de jovens que militam na seara espírita cristã com a finalidade de adquirirem conhecimentos evangélicos que propiciam o crescimento do ser em todo o corpo, mente e espírito. Nessas reuniões fraternas, onde se devem prevalecer as normas da boa conduta, da amizade e da solidariedade, a juventude tem a oportunidade de expandir seu potencial de energia em favor de obras de benemerência, como campanha de alimentos, agasalhos para com os irmãos carentes, visita a asilos e orfanatos, passeios recreativos e encontros educativos para fim de estudos de temas não só religiosos e morais, mas também de caráter científico e cultural. Favorecer o crescimento intelectual e moral da juventude deve ser o objetivo primordial da Mocidade Espírita, nunca esquecendo que os espíritos ali também não se reúnem por acaso. É a força construtiva do amor ou da energia reparadora dos erros do pretérito que os alicerça na casa espírita, que passa a constituir uma família numerosa e feliz, albergando essas almas em fase juvenil do corpo físico, possibilitando a inserção no seio da família universal, que é o reino de Deus a ser estabelecido sobre a face da terra. Todo carinho e dedicação essa instituição por parte da diretoria da casa serão recompensados pelo retorno de espíritas conscientes, tarefeiros disciplinados que amam a tarefa que realizam, pois compreendem o seu valor. Cada comunidade ensejará um rol diferenciado de atividades, considerando-se a idade média dos seus membros e das possibilidades ou necessidades do meio que está situada. O seu dirigente, ouvindo sempre os maiores interessados, os jovens, saberão, orientados pelos bons espíritos, escolher e propiciar a esses educandos a melhor experiência, tornando alegres e produtivos os momentos de encontro, de forma que o grupo cresça numérica e qualitativamente em busca da perfeição cristã. Os jovens espíritas de hoje serão mais conscientes e responsáveis de amanhã, que saberão repetir com sua prole as lições amorosas vivenciadas na infância e adolescência. Assim, o processo educativo fechará seu ciclo e atingirá o objetivo maior: família feliz, pais responsáveis,
filhos bem formados. O reflexo se fará sentir na sociedade como um todo. Quando os pressupostos evangélicos se tornarem voz corrente em todas as camadas sociais, então, só então, teremos paz, a alegria e a tranquilidade almejada, ansiosamente esperada. Com a abolição da violência, do tráfico de drogas e dos desvarios do sexo. Essa pretensão não pode ser considerada como uma utopia vã. É a meta que Jesus estipulou para o nosso planeta quando nos conclamou à perfeição. Em que momento vamos atingi-la? Não importa questionar. Comecemos hoje a trabalhar por um mundo moralmente melhor, se quisermos ver despontar as flores da alegria e os frutos sazonados e saborosos do amor. A responsabilidade do Espiritismo, como terceira revelação, é grandiosa e bela. Com os conhecimentos colocados à disposição de todos que se empenham em adquiri-los e somam o esforço pessoal para a própria vida, melhora como ser humano. É possível realizar a tarefa gratificante de construir uma sociedade mais iluminada, mais justa e, por consequência, mais santa. Depois de justificados, seremos santificados, o que expressa o pensamento do apóstolo Paulo. Até que alcancemos a sublime etapa da regeneração planetária, é preciso que os pais tomem a consciência de suas responsabilidades frente à educação integral dos filhos, que não posterguem para a idade madura a formação religiosa deles, com atitude desculpista de respeitar-lhes o livre-arbítrio. Educação não fere a liberdade da criança, adolescência ou jovem. Pelo contrário, é um direito que lhes assiste, um dever que os pais devem cumprir sob pena de consciência culpada. Pois, a tal fim, foram constituídos em tutores dessa alma, para orientá-los e promover o seu crescimento ascensional para Deus. Educação religiosa tem início bem antes do berço. Com o nascimento, a criança é inserida no ambiente favorável ou desfavorável à sua evolução. À medida que cresce, vai aurindo ideias, conceitos e preconceitos. A escola, instituição sociável, louvável, enriquece-lhe o intelecto. A religião ampliará os horizontes da mente, do coração e da razão. Esta é a finalidade da doutrina espírita, que traz como um dos seus principais ensinamentos: amai-vos e instruí-vos. Toda ênfase e dedicação à evangelização infanto-juvenil está no desejo do grande mestre nazareno, expresso na frase, por mais repetida e ainda bem pouco compreendida: deixai vir a mim as criancinhas. Final do capítulo.